E aí, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com equipe de pesquisa para poder trabalhar, apresentar a primeira etapa, que é sobre a definição das alternativas de software livre. Certo? A Gisele vai fazer uma apresentação, né, e para a gente registrar isso aqui nesse vídeo, para depois a gente poder compartilhar. Tá, Gisele, é com você, fique à vontade. Ok. Então, primeiro, para escolher o nosso software utilizado, alguns pontos são necessários. Ele precisa ter uma disponibilidade para todo mundo, ser gratuito, precisa ter compatibilidade com impressoras, com outros programas para fazer outros tipos de alteração. Então, é importante que tenha uma variedade de tipos de saída. Precisa ter uma certa popularidade para ter familiaridade com as pessoas que vão utilizar, assim como uma afinidade e facilidade do uso. Precisa ser algo fácil e acessível para todo mundo. E o nosso foco de atuação precisa estar alinhado com a especialidade do programa, porque às vezes temos alguns programas que têm uma especialidade paralela, que é o nosso foco de atuação, só que vamos acabar ficando limitado com os recursos que ele tem a nos oferecer. Nisso, temos que diferenciar o que é um software livre do que é um software gratuito. O software livre, a gente tem a liberdade no uso, no estudo, na modificação e na distribuição do código-fonte. Então, podemos estudar, temos acesso livre ao código-fonte, então podemos sugerir à comunidade desenvolvedora algumas alterações, podemos modificar o código e utilizar e distribuir esse programa com o código modificado. Assim como podemos também compartilhar com quem quisermos, porque todo mundo tem acesso a um software livre. Já um software gratuito, por muitas vezes, ele é semelhante a alguma opção de software pago. Ele é como se fosse só uma amostra grátis. Então, você tem acesso livre aos recursos básicos, porém os recursos mais avançados são limitados para formatos PROS, que são pagos. Então, você consegue baixar ele gratuitamente, utilizar ele sem custo e sem compromisso financeiro, utilizar por quanto tempo você quiser, porém os seus recursos são limitados ao básico. Então, temos algumas opções de software livre, o Blender, o FreeCAD, LibreCAD, Inkscape, GIMP, Krita. E como um software gratuito, temos o Tinkercad, o SculptGL, Mesh Mixer, Vector, Photoscape e o Photoshop Express. Como havia explicado, é uma versão simplificada do Photoshop que já é utilizado muito no mercado, porém é pago. Então, como objetivo, nós temos a utilização do software livre, porque assim vamos ter recursos ilimitados e avançados, sem precisar desembolsar nada mais por isso. Em relação ao nosso foco de atuação, a gente precisa, visando todo o processo de produção de uma joia, desde a idealização do seu esboço, o desenho técnico, até a própria fabricação, que ultimamente tem sido utilizado muita modelagem 3D para ser impressa e fundida, porque assim você consegue fazer diversas joias numa mesma padronagem e em grande escala. Então é algo que está sendo cada vez mais utilizado na indústria joalheira. E também precisamos de edição de imagem para termos uma linguagem persuasiva, colocar a foto de um produto num site, como ela vai ficar, mostrar para o cliente como ela vai ficar na orelha, no pescoço. Então precisamos também fazer edições de imagem para tornar esse produto mais atrativo ao cliente. Sendo assim, a representação gráfica em 2D, ela é muito importante no desenho técnico, que é utilizado durante toda a escala de produção de uma joia, porque através dele a gente consegue ter as medidas precisas, o formato, os detalhes, tudo detalhado de acordo com a norma da ABNT.
E os principais programas de software livre que tem uma representação gráfica em 2D é o Inkscape e o LibreCAD. Como escolha de alternativa para o nosso projeto, escolhemos o Inkscape, porque através dele podemos ter mais detalhes visuais e textura. O LibreCAD ele é um programa muito preciso, porém ele fica mais limitado a formas geométricas e não tem muita opção de você estar pintando e aplicando textura num desenho vetorizado, que com isso a gente consegue também utilizar um desenho 2D para apresentar para um cliente, para pôr num site. E se você tem um desenho cru, sem textura, não fica algo muito persuasivo. E também com isso a gente consegue ter algo mais próximo do final. Então quem está produzindo também se beneficia disso, porque ele está vendo ali que durante a produção dele ele está se aproximando da idealização final do projeto. A modelagem 3D ela é muito importante para a impressão 3D e o processo de fundição, que hoje é um dos mais utilizados e cada vez aumentando mais o seu uso na indústria. E para ele temos a opção do Blender e do FreeCAD. E escolhemos como opção o Blender, porque da mesma forma do Inkscape, você também consegue aplicar nele mais textura, mais cores, para uma linguagem mais artística e persuasiva, mais próxima da real. E você consegue também trabalhar nele formas orgânicas. Já com o FreeCAD você fica mais preso a formas geométricas. Além disso, o FreeCAD ele não tem a opção de renderização. Então, teríamos que utilizar um outro programa caso quiséssemos renderizar esse projeto. Já no Blender, tudo isso é incluso, então utilizaríamos um programa só para fazer diversas coisas. Para a edição de imagem, que ele é muito importante na linguagem persuasiva, temos como opção o GIMP e o Krita. E escolhemos o GIMP como uma alternativa porque ele tem mais recursos voltados à edição de imagem e criação de camadas. Então, através dele, a gente vai conseguir criar diversas camadas para que a imagem final fique o nosso brinco, que anteriormente foi desenhado no Inkscape ou no Blender, fique aparecendo como se estivesse já na orelha do usuário. Então, temos uma imagem mais persuasiva para ser utilizada. O Krita, ele tem como principal foco de especialidade ilustrações, desenhos e pintura. Então, quando vamos, apesar dele ter muitos recursos de edição de imagem, comparando ao GIMP, que tem como especialidade somente a edição de imagem, ele acaba ficando um pouco limitado. Então, com o GIMP, temos mais opções. E através dessas alternativas apresentadas do Inkscape, do Blender e do GIMP, a gente gostaria de saber a opinião dos profissionais, dos demais participantes do grupo, que já utilizaram algum desses programas ou que entendem um pouco mais da escala de produção, para saber se é realmente compatível, se nossa pesquisa está realmente caminhando para o software correto. Ok, obrigado, José. Eu acho. Ok, José, obrigado. Acho que você conseguiu sintetizar aí nossa ideia, porque a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa para tentar ver quais software livre a gente pode utilizar tanto no setor joalheiro quanto também no processo de ensino-aprendizagem no curso superior, né, especialmente no de gemologia. Então a gente vai passar esse ano e metade do outro, né, para a gente conseguir chegar numa conclusão. E a pretensão é estudar esses softwares e montar uma oficina experimental para tentar passar os princípios básicos para uma turma para ver como que se reage. Então eu também vou compartilhar aqui um material para a gente entender o que exatamente que vai ser, por que é necessário esse software, certo? Então
A ideia é desenvolver projetos de joias. Então eu vou. Deixa eu substituir aqui. Pronto. Esse aqui é o material que eu estou apresentando. Vocês estão vendo bem aí? Sim, deu para ver. Então, eu estou aproveitando uma aula que eu dei, trazendo aqui para que a gente pudesse conversar. Bom, a ideia é que o design, como na concepção de projeto, ele desenvolve uma forma. Então, o grande pensamento é qual seria a forma no caso do design de joias. Porque o design de projeto que projeta móveis, por exemplo, o design de mobiliário, ele faz móveis, o objeto é móvel. O design de embalagem, o objeto dele é embalagem. O design gráfico, o objeto dele são elementos de comunicação visual, como uma marca de uma empresa. Mas qual seria a forma produzida por um design de joias? Então, por isso que eu estou colocando aqui, qual seria a forma do adorno da joia, que é o produto, fruto do ato projetual daquele projetista que projeta a joia. Bom, aí, para isso, nós desenvolvemos essa essência aí da joia, certo? Joia ou adorno. Ela tem uma parte metálica e uma parte gemológica. No geral, a parte metálica ela dá suporte ao material gemológico, e o metal, da mesma maneira que dá suporte para o material gemológico, ele também serve de fixação para aquele que vai ser o usuário da joia. E esse usuário pode ser um corpo, ou humano ou de pet, e as suas vestimentas, acessórios, calçados, etc. Ou ele pode ser um receptor, um objeto, por exemplo, uma capa de um celular, ou um ambiente, uma luminária, algo dessa natureza. Existem alguns casos também que o material gemológico ele é colocado diretamente no usuário, como um anel feito totalmente de jade. Mas a quantidade é menor. No geral, normalmente os materiais metálicos ou alternativos, eles dão suporte a um material gemológico ou alternativo que é fixado ao corpo humano de alguma maneira, ao usuário de alguma maneira. Bom, e aí o que a gente fez? A gente está trabalhando aqui decompondo a forma do objeto joia a partir dos seus processos de confecção. Só para a gente ficar alinhado, eu tenho colocado joia ou adorno, porque a ideia é produzir um objeto, independente do seu valor financeiro ou valor percebido por aquele que usa. Então essa área amarela aqui, ela tem uma ligação com o sistema de joia clássica, que normalmente ela tem um mineral e é ligado com um metal nobre, um mineral valioso também, por sua raridade, sua beleza, suas qualidades físicas, como o diamante, e os metais nobres, como ouro, prata, platina e os derivados. Bom, também pode-se desenvolver um adorno com gemas, material gemológico artificial, biológico, sintético, etc., ou alguns alternativos, vidro, etc. Por outro lado, os metais nobres também eles podem ser substituídos por metais não nobres, liga metálica e outras alternativas. E esses componentes, a joia ela é construída com componentes gemológicos e metálicos, que são produzidos, os minerais naturais, pode ter um formato bruto natural, retificado, glíptico, com lapidação lisa ou cortada, que eu já vou apresentar daqui a pouco. E os componentes metálicos também partem sempre da fundição, do derretimento, e aí eles são conformados de forma mecânica ou feito um vazamento em matriz ou molde, como queira. Então a ideia é que o design projete
os formatos dos componentes gemológicos e os formatos do componente metálico que servirão de suporte e fixação. Bom, aí eu tenho esse esquema que está aqui. De um lado tem o material gemológico, como pode ser produzido, adquirido, e do outro lado o material metálico, também como pode ser produzido, adquirido. As partes em amarelo são as partes que precisam de uma definição de forma, que obviamente o design vai pensar nessas formas. Bom, de um lado do material gemológico, eu posso ter um material que é produzido lá num laboratório, então feito pela ação humana. E isso pode ser feito por vários processos e chega num objeto similar a uma gema. E aí, pela essência da joia, ela vai ser colocada num suporte lá na parte metálica, ou, dependendo do caso, vira uma joia finalizada. Se o material gemológico for gerado pela ação da natureza, quer dizer, aquele que ele extrai, né, ele pode ter várias formas, porque como o design trabalha o formato, eu estou falando aqui de forma, que é a parte que limita a parte externa do material que vai ser utilizado. Então ele pode ter uma forma externa, bruta, natural, como é encontrado na natureza, uma forma bruta, retificada, que eu vou falar daqui a pouco com ele, que recebe um pequeno tratamento, glíptica, que pode ser, aqui está, coloquei gravada, mas ela pode ser esculpida, aqui escultural, e entalhada no lugar da gravada, e lapidada da forma lisa ou cortada para desenhar o projeto. Do outro lado do outro lado metálico, o metal é derretido, entra em fusão e ele pode ser lançado no molde. E aí o designer vai projetar o formato que vai virar o molde. E aí ele derrete e solidifica, vira um objeto moldado que vai receber a gema, ou vai direto para o acabamento e vira uma joia. Ou ele pode também ser feito por uma conformação mecânica, que é a fusão, que vira lingote ou rilha, que se transforma em chapa ou fio, que recebe uma conformação união e, se for o caso, faz a cravação e algum tipo de aplicação, como esmaltação, e vira acabamento. Então, quais são as formas disso? Que nós vamos precisar desenhar ela no projeto projetual. No caso do metálico, a partir desse sistema, do lingote, da rilha, da chapa, do fio, perfil, componentes, vamos tirar vários componentes metálicos. Aqui tem um esquema, os metais, funde, chapa, rilha e componentes diversos, e a rilha da mesma maneira, depois são unidos, depois eles podem receber uma cravação, que é o engaste da gema, ou receber outros tipos de aplicações como esmalte. O acabamento, a joia está pronta. Então, começa com a fundição, e quando o metal é derretido, ele é lançado numa forminha, ele vai virar um lingote ou uma rilha. Ó, aqui, como vocês podem ver, depois que ele é derretido, a joia é formada de vários componentes, fios, chapas, que se transformam em folha, em aros, em pequenas partes que elas são unidas, e aí a partir daí se torna a parte metálica da joia. Aqui vocês podem ver uma série de detalhes de joias decompostas que vão ser todas montadas. E aqui tem um trabalho feito lá pelos alunos. O projeto inicial era esse aqui do lado esquerdo, e os alunos no laboratório de design e montagem de joia, eles foram produzindo cada uma das pecinhas, fios, chapa, cortando para que ao fim chegasse o projeto final. Então, para você montar uma joia é necessário uma série de componentes que a gente vai falar sobre ele agora, tanto da parte metálica quanto da parte gemológica.
A ideia é usar a transformação das formas qualquer em forma geométrica que equivala a eles aí. Então aqui, ó, vocês podem ver, eu vou explicar detalhadamente isso aí, que existe uma série de formatos que geram metal que, de uma maneira ou de outra, ele vai precisar ser desenhado na hora do projeto. Então, a primeira forma primitiva é a chapa. Eu derreti e peguei ela, passei na laminadora. Daqui a pouco a gente vai ver o detalhe disso. O fio com um determinado perfil e uma massinha informe, uma bolinha informe que os ourives costumam derramar sobre uma pedra de cerâmica. Ó, aqui é o processo. O metal é derretido, lançado numa lingoteira, nesse caso aqui. E ele esse lingote vai para um laminador. Aqui a gente tem um laminador. E o laminador vira uma chapinha, e a chapinha dela vira componentes diversos. Da mesma forma é a rilha. A rilha ela é um pouco mais comprida e fina, diferente do lingote. Então a rilheira, o metal é derramado na rilheira, vira uma rilha que passa em cilindros que viram um fio com seção quadrada, que faz uma série de componentes de seção quadrada, e que daí eu passo no cilindro de novo, faço um fio com seção retangular, tipo uma fita, a seção meia cana, e também puxo numa fieira, né, faço o processo de trefilação fazendo um fio redondo. Então, para eu desenhar uma joia, projetar uma joia, eu preciso saber desses componentes. Eu posso pegar esse fio ou essa chapa que está aqui e fazer uma série de coisas com ela. Usar ela plana numa joia, encurvar, dobrar, fazer o forjamento ou repuxo, que é por meio de pancadas dar uma forma nova a ela. Posso cortar, perfurar, entalhar e esculpir, né? Então isso aqui são as conformações que os elementos fazem. Depois que eu tenho isso aqui pronto, eu posso dar a eles um formato geométrico, como um anel, por exemplo, fazer uma forma orgânica. Eu quero fazer uma flor, fazer uma forma ajustada ao corpo, onde ele vai ser fixado, ao corpo ou ao celular, outra coisa que for, e fazer uma forma funcional. Eu preciso de um fecho, de uma dobradiça, um parafuso, que ele tem essa forma por causa dessa função. Então, quem projeta a joia precisa pensar num objeto que tem esses componentes metálicos. E aqui a gente tem o esquema todo, com todo o tipo de metálico, aros e forros, figuras diversas. Aqui foi um trabalho primoroso que o Mauro Catep fez. Então, todos esses elementos eles precisam ser desenhados, unidos, para formar uma joia. Aqui tem mais, peças ocas, chapa para repuxo, como eu falei para vocês, chapa para cinzelamento, né? E aí tem uma série de elementos. Aqui tem a relação deles todos, os nomes. E a mesma coisa acontece com o fio. Algumas coisas são parecidas com os metais, ou com as chapas, desculpa, mas pode ter aqui aros e argolas, aqui uma série de formatos, partes estruturais, pinos, ganchos, parafusos, fios, grânulos, né? E aqui tem o nome de tudo isso. Então, esses materiais eles são usados, por exemplo, para fazer a cravação. Aqui tem uma série de cravação, que é o engaste do material gemológico à parte metálica. Então, gravação inglesa com garras e por aí vai. Aqui a gente tem uma série de formatos, cada um chama de um nome, por isso que eu coloquei isso aqui tudo. Isso aqui o Mauro Catep colocou algumas formas de chamar isso aqui, né? E aí tem outras, barra inglesa na virola, e tem uma série de tipos de
de cravações que o projetista precisa desenhar. Mas isso aqui é como calcula a área, certo? Então a parte metálica precisa desenhar e modelar esses elementos. A parte bruta, desculpa, a parte gemológica, eu vou falar aqui sobre a parte gerada pela natureza. Então o projetista, quando quer projetar, no geral, eles têm a gema na mão, mas isso também pode ser trabalhado pensando qual tipo de gema vai colocar. Mas como que desenharia, como que eu projetaria uma gema da joia sem ter ela na mão? E aí a gente montou um esquema aqui para ajudar isso aí, que é a forma bruta natural, bruta retificada, forma glíptica e forma lapidada, que subdivide a glíptica em entalhada, faltou trocar aqui, tá? E escultural. Lisa e facetada subdivide a forma lapidada. Então, a ideia é a mesma do metal, tentar ver as formas geométricas que mais se aproximam e trabalhar com uma forma bruta natural, que ela tem uma forma muito sem nenhuma interferência humana, a retificada uma pequena alteração, a forma glíptica ela já tem uma transformação, uma formatação um pouco mais profunda, e a forma lapidada que altera completamente a forma encontrada na natureza. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, só para vocês verem a forma que tem uma classificação de vários elementos formais generalista. Então a gente pode ter uma forma maciça, um anel com uma gema maciça. Cubiforme, isso aqui é tudo encontrado na natureza, pode encontrar peças assim. E ela pode ser esticada, né, formando uma barra, ela pode ser achatada, formando uma placa. Ela pode ter faces diferentes, esse aqui é uniforme, mas pode ser diferente, e pode também ter faltando algum pedaço. A outra forma é bipiramidal, que encontra na natureza, forma bruta, que sofre aquilo totalmente, vira barra, vira placa e etc. A forma prismática, a forma esfenoidal, a forma trapezoidal, que tem uma face que é um trapézio, esse aqui é uma espécie de cunha, esfenoidal, e a truncada, que eu pego qualquer uma dessas 5 aqui anteriores, cubiforme, bipiramidal, prismática, esfenoidal, trapezoidal, e corto, aparece na natureza com as arestas ou os vértices cortados. Eu posso ter um de faces variadas, posso ter redonda, aqui eu tenho se eu tiver uma seção, cortar esse elemento, ele vai aparecer uma circunferência, e eu posso ter a superfície encurvada, vira uma esfera, ou uma superfície reta, virando um cone ou cilindro, por exemplo. E uma forma orgânica, que é totalmente livre. Isso aqui é uma simulação de ouro que é encontrado natural. Aqui tem uma tabela que mostra isso tudo, e aí a gente pode também escrever. Mas como eu estou falando só pela forma hoje, bom, se eu pego uma dessas formas naturais aqui e faço algum tipo de alteração, eu faço uma retificação. Então é uma intervenção nessa forma externa de primeira ordem pelo ser humano. Então ele pode ser quebrado, clivado, que é partido onde a pedra, a gema tem a sua facilidade de quebrar, polida, posso serrar e posso perfurar. Então essa é uma pequena alteração que eu posso projetar uma joia usando uma gema, a ideia de uma gema, sem que eu tenha a gema na mão, falando que ela vai ser uma joia com uma gema polida, serrada. Bom, a partir daí eu dou uma alteração maior. Eu passo a parte da forma glíptica,
que tem uma alteração um pouco mais profunda. Aqui tá errado, tá? É escultural e entalhada. Escultural e entalhada aqui. Então, se eu altero a superfície, eu faço uma espécie de entalhe. Normalmente os camafeus são assim. Ou eu posso mexer no volume todinho, fazendo esse anel de jade, por exemplo. É uma forma escultural. Isso tudo eu estou falando aqui porque a gente precisa desenhar isso. Bom, a outra forma é a forma lapidada, que sofre uma alteração profunda, certo? E aí eu posso ter lisa, que sofre o processo de alisamento, cortada, que ele tirar dos pedaços, né? E mista, quando eu misturo isso aqui. Eu tenho um esqueminha aqui, eu vou pular aqui porque esse aqui, chegando no esquema, tem uma vista frontal, tem uma linha de base, coroa, é a parte de cima, a parte de baixo, pavilhão. Coroa, se eu cortar vira mesa, pavilhão tem a culatra, que é essa pontinha, se eu cortar vira culatra. E aí aqui eu tenho um esquema. Então, no geral, a gente olhando a gema frontal, ela vai ter, se ela for lisa, vai ser uma conta, aqui é a linha do pavilhão de base, né? Então eu posso ter conta, que é uma esfera, se ela for cortada só tem a parte de cima da coroa, cabochão dá uma alta e baixo, planta e plana. E aqui embaixo eu tenho as facetadas, a degrau e a tabular. Mas veja só, essa classificação aqui é uma classificação para ajudar o design de joia no formato, certo? Ela não tem, ela pega os elementos adotados na ciência da lapidação, na ciência da gemologia, porém faz algumas alterações para ajudar somente no formato. Se eu misturo uma gema lisa com uma facetada, com uma cortada, eu faço uma mista composta. E se eu misturo, por exemplo, uma lapidação cortada, eu acabo fazendo uma mista simples. Bom, se eu olho por cima, eu vou ver a cintura, que é essa parte aqui, e aí eu posso ter vários formatos de cintura, geométricos e orgânicos. Então, assim que a gente se vê as gemas na tridimensionalidade que vai ser usada. Então tem vários formatos que vai precisar ser desenhado na hora de fazer o projeto. Colocando algumas aí. Bom, aqui tem um exemplo de brutas naturais, formatos. Esse aqui é retificado, tem um furinho. Essa aqui não. Bom, aqui é a classificação e a forma de falar. Bom, essa aí é a apresentação do que a gente pretende fazer, tentar desenvolver o software para fazer o projeto que vai da ideia, essa ideia sai da cabeça, se torna material através dos primeiros rascunhos, né? E em seguida esses rascunhos vão se evoluindo, vão ganhando mais detalhes à medida que o projeto se desdobra, passando para croquis com as medidas, e aí eles vão entrando num detalhamento mais técnico e sendo necessária a modelagem, tanto digital quanto física, até o ponto de virar um modelo de uma joia e em seguida a joia propriamente dita. Então nosso desafio é instrumentalizar os profissionais com software livre para que eles possam desenvolver o projeto, a expressão, a linguagem projetual, que é o desenho, em todas as suas faces com excelência. E também ensinar isso para os alunos que estiverem cursando gemologia. De que maneira? Utilizando software livre, certo? Para que a gente possa trabalhar e criar um profissional que possa desenvolver os trabalhos com esses software. Bem, então eu vou encerrar nossa gravação aqui e depois vou compartilhar isso com vocês lá para
para a gente conversar. Então, como a Gisele falou anteriormente, a gente pesquisou esses 2 meses, vendo o site, falando com algumas pessoas, etc. A ideia é que a gente use o Inkscape para dar o instrumento, tanto para fazer o desenho técnico quanto para desenhos ilustrativos, desenhos artísticos também. E o Blender para poder trabalhar a modelagem, tanto para gerar modelos para impressora 3D ou algo que o valha, quanto para gerar também os modelos coloridos para colocar em site, botar no Instagram, fazer qualquer tipo de apresentação, imprimir, por exemplo. E o GIMP é para que possa editar as imagens que foram geradas, por exemplo, colocando um brinco na orelha de um modelo ou fazendo qualquer outra alteração. Nossa intenção é estudar esses softwares, aplicar ele num projeto e em seguida desenvolver uma metodologia para ensinar, preparar pelo menos o básico para que os estudantes possam atuar e assim como alguns profissionais também possam dominar isso aí. Tá bom? Então a gente gostaria de saber se seria interessante utilizar o Inkscape, o Blender e o GIMP. Certo, meninas? Tranquilo? Certo. Então tá bom. Vou encerrar nossa gravação aqui. Só a gravação, tá?